Olá, boa noite! A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs! Estamos ao vivo! É o nosso Gotas de Fidelidade Podcast que inicia uma nova temporada para vocês. É no episódio número 100. 100 vezes que nós estamos aqui no ar, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. E como esse episódio é muito especial, também realizamos esse momento em um lugar diferente para que você possa estar conosco com melhor qualidade. É muito bom a sua presença junto conosco. Participe, esteja conosco aqui no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Se inscreva nesse canal e mantenha conosco esse contato direto através dos comentários. Ou então manda pra gente também lá no Instagram, no @fidelidade.dacruz, que também tem a galera, a equipe fiel da Cruz, que sempre vai responder a cada uma das interações que você faz conosco. E para comemorar com grande estilo, nós escolhemos um tema muito importante, que é comunicação e os carismas. Eu acredito que todo mundo concorda comigo que a comunicação é uma ferramenta poderosa para a nossa missão como igreja, né? E os carismas, esses dons especiais que foram concedidos por Deus para cada um de nós, também desempenham esse papel importante e fundamental para o processo de evangelização e de crescimento na vida espiritual. Então vamos explorar juntos. Podemos estar aqui utilizando a comunicação de uma forma eficaz e autêntica, aliada aos carismas, buscando promover sempre o evangelho e edificar a comunidade como um todo. E nada melhor do que falar do que a igreja nos diz sobre a comunidade de fé e dentro da comunicação. O que ela desempenha? Um papel vital. É necessário para a sua missão acontecer, levar a boa nova de Jesus para todo o mundo. E isso é através da comunicação. A partir quando a gente compartilha experiências de fé, quando nós fazemos os ensinamentos, na catequese, quando partilhamos testemunhos e convidamos também outras pessoas para conhecerem o amor de Deus. Isso é muito bom. É muito importante porque a comunicação, quando ela é eficaz, é um meio poderoso para tocar os corações das pessoas e levar essa mensagem de esperança e salvação a todos os cantos do mundo. E é isso aqui que é a proposta desse podcast, dessa iniciativa da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Eu sou o Abílio Gonçalves, estou aqui sempre com vocês nos bastidores. Hoje eu vou estar apresentando o podcast junto com o nosso queridão aqui, Victor, que é fiel da Cruz, né, meu irmão? É isso aí, vamos nessa. Hoje a noite promete, hoje nós vamos tirar direto da fonte. Boa! Hoje vem direto da fonte, meu amigo. Hoje não tem atravessador, agora nós vamos pegar e vamos entender o que está acontecendo aqui nesse lugar. Vamos secar, né? Vamos secar essa fonte. Hoje nós vamos usufruir bonito, hoje o negócio vai ser especial. É tão especial, porque é a 100ª vez que nós estamos no ar, E é uma jornada incrível que começou de um sonho, se tornou realidade graças ao apoio e à participação de cada um, inclusive de cada fiel, primeiro, que acreditou nessa nossa empreitada, e segundo, porque Deus suscitou nesse nosso convidado a necessidade de criar essa escola de fidelidade, criar esses meios para que a gente pudesse trazer a comunicação para cada um de vocês. E isso é importante porque são 100 episódios que trazem para você inspiração, reflexão e crescimento espiritual. Qual é o nosso objetivo aqui? É trazer para você um testemunho de fé, trazer para você aquelas atividades nas comunidades as quais você não ouviu falar, de repente não sabe como que elas nasceram. Nossa, nós temos muitas histórias, não é, Vitor? A gente tem gente aqui nesse podcast que muitas vezes termina e fala assim, eu nunca compartilhei isso em nenhum lugar na vida. E por quê? Porque nós damos trazemos de braços abertos para acolher esses carismas.
para trazer essa espiritualidade nova que a igreja necessita. E assim, né, nós comemoramos com muita alegria, esse nosso episódio número 100. Mas antes de mais nada, eu quero apresentar o nosso convidado, né? Ele, que é o fundador da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, um verdadeiro missionário católico fervoroso, casado, já pai de 2 filhos, bacharel de administração, pós-graduado em psicoterapia com MBA em gestão de pessoas e lideranças e gestão de negócios. Vamos dar boas-vindas calorosas a Tainan Gonçalves. Uou! Lindo! Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez eu aqui com vergonha, porque é assim que eu venho sempre. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho. O Abílio é o homem que cuida dos bastidores, eu sou o homem que gosta de ficar nos bastidores dos bastidores, entendeu? Para não ter problema. Mas hoje, com muita alegria, a gente vem partilhar um pouco, né? Que é sempre uma alegria. Não só sobre essa escola, né? Essas gotas de fidelidade que a gente oferece aqui pelo podcast, mas também pela alegria de poder viver isso depois da Páscoa, que é o maior de todos os anúncios, né? Então, celebrar o podcast 100 dias depois da Páscoa, ou melhor, na Páscoa, porque estamos na Páscoa, né? É de fato celebrar o anúncio dos anúncios. E vamos combinar que essa Páscoa foi a Páscoa dos anúncios para mim. Eita, então tem muita história para hoje. Olha, a gente como apresentador, a gente sabe que a importância da comunicação, né, para transmitir qualquer que seja a mensagem, né, e inspirar outras pessoas. Mas a comunicação vai muito mais além do que a gente fala. Envolve também a postura, as nossas expressões faciais, o nosso olhar, a nossa empatia, né? Então, é por isso que nós estamos tão empolgados por ter o fundador da comunidade, o fundador de toda essa nas nossas ações aqui, né? Porque ele trouxe para nós, por meio de Deus, a inspiração que Deus deu a ele, essa comunicação e a liderança, para que a gente pudesse manter a nossa formação e também realizar, né, várias outras, tocar em várias outras vidas. Né? Por isso, né, nesse primeiro minuto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Eu fiz uma abertura, um currículo vitae, né? Mas sabemos que é muito mais do que títulos. Né? Quem é o Tainan, né, o fundador? Ixi... Por incrível que pareça, talvez essa seja a pergunta mais difícil que se faça para um fundador. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém pergunta, tem tanta reflexão por detrás dessa história, mas a gente pode começar talvez assim, quem é o Tainan? É alguém que recebeu a comunicação de Deus para fazer um trabalho que ele não esperava que fosse feito até hoje. Então o Tainan é um cara que com 14 anos, 13 para 14 anos, teve sua primeira experiência com Deus. Com 16, ele foi convidado a dar um retiro em Formosa. Lá em Formosa, ele conheceu o Padre Ari, na paróquia de São Sebastião. E lá na paróquia de São Sebastião, ele se tornou missionário. Eu fui para fora de Brasília, voltei. E depois que voltei, aí comecei... Eu já tinha terminado o ensino médio, estava terminando o ensino médio. E aí fiquei um ano à disposição do pároco da nossa paróquia inicial, que é a paróquia de Santa Terezinha, que é de onde eu sou oriundo. E aí lá na paróquia de Santa Terezinha, o chamado aconteceu, Deus se manifestou, eu levei o projeto da comunidade para o padre, que eu não entendi ainda o que era, tá? Só para entender, para mim, na minha cabeça, era um grupo, porque foi primeiro realmente um grupo missionário, depois eu levei o projeto da comunidade, e o padre falou, vamos lá, mas vocês vão ficar um ano reclusos para ver o que dá. Ficamos um ano reclusos, rezando, só rezando, porque era a única coisa também que eu sabia que tinha que fazer. Não sabia como eram as formações, o que tinha que acontecer. E aí, nesse processo, eu fui interagindo com outras comunidades e tal, e aí chegamos onde estamos, né? E nesse processo me casei, né? Tive meus 2 filhos, trabalhava com administração e com consultoria durante quase 15 para 20 anos ali. Larguei tudo, abri um consultório e hoje vivo como terapeuta e como missionário.
E o que eu posso falar a respeito dessa comunicação, principalmente a comunicação da comunidade, é que foi essa comunicação que me levou para lá, né? Eu sou um consagrado da comunidade, caminho na comunidade, esse ano vai fazer 9 anos. E um belo dia eu estava servindo num desses retiros que a gente vai, né? Eu sou músico, então cheguei nesse retiro para servir. Lá encontrei o Tainã pregando. Depois ele me falou que tinha um curso. Fui fazer o curso. Depois do curso tinha um outro curso. E eu mal sabia que esse curso era uma armadilha para o encontro vocacional. Então fui na comunicação, eu entrei nessa e tô lá até hoje. Porque a comunicação da comunidade me atraiu. Né? Abrindo um adendo em questão de idade, eu conheço o Tainã há mais de décadas. Bem antes de comunidade. Abílio e eu tínhamos cabelo. É. Abílio e eu tínhamos cabelo. Pelo jeito eu vou perder os cabelos então, mas beleza. Abílio foi catequista na minha primeira paróquia, lá na Santa Terezinha. Então assim, eu mais do que nunca provei do que a comunicação da comunidade pode fazer. Mas não é uma comunicação vazia, uma comunicação com verdade. Porque ninguém perdura tanto tempo fazendo uma comunicação vazia. E partindo desse princípio e olhando a comunicação como uma ferramenta, como que você vê essa comunicação dentro da comunidade como ferramenta? Seja ela através dos cursos que a gente proporciona, através das missões que a gente faz, dos retiros, das formações. Eu, em relação às formações, posso dizer que a minha vida, em cada formação, ela é transformada de uma maneira diferente. Né? Eu sempre vou lá, é como se fosse um mecânico que você leva para fazer o carro na revisão. Você ajusta, você sai, você gasta aqueles quilômetros rodados e volta para um novo ajuste e assim sucessivamente. Então, como que você vê? Então, não foi intencional que começou essa questão dos cursos, mas foi realmente muita da vontade de Deus. Eu não me tornei católico por uma experiência carismática. Eu me tornei católico por uma experiência intelectual, de estudo. O que eu estudava das outras religiões não me saciava. Quando eu fui fazer um encontro católico e tudo mais, eu achei legal o encontro, mas também não foi um encontro natural, porque o meu encontro católico, meu primeiro encontro católico foi no grupo de oração para senhoras, que eu fui levar a minha avó. Senhoras mesmo, eram senhoras a partir de 60 anos. E aconteceu que lá na hora do grupo de oração, a senhorinha que conduzia falava, quem quer receber Jesus? E ninguém levantou a mão e eu achei que, né, ficou sem educação para a senhorinha. Eu levantei, eu. E a senhorinha me chamou na frente e orou por mim. E esse momento foi um grande momento de, vamos conhecer. Eu sempre fui muito curioso. E aí eu comecei a trilhar ali pelos 14 anos já uma vida de estudo sobre a fé. Eu tive um bom diretor que era comunicador, ele era padre e jornalista do Vaticano, Padre Enzo, que já é falecido, né? Ele foi pároco da Sagrada Família, lá da QNG. E o Padre Enzo sempre falou muito sobre a importância de se saber a fé. Então eu sempre achei importante saber a fé. E sempre achei legal que os outros soubessem, porque tem uma questão às vezes que fica de que eu sei muito e você me segue, né? Eu não tenho isso não. O que eu sei tá nos livros, eu mostro os livros. A única coisa que eu acho legal, que talvez eu acredite muito que Deus tenha dado à comunidade, é uma capacidade de simplificação da linguagem. Perfeito. Entende? Isso é verdade. Que eu acho que é o necessário, porque quando você sabe explicar para qualquer um sobre aquele tema que você domina. Porque se você não domina, não que nós sejamos, pelo amor de Deus, né, dominadores de todos os temas, mas naquilo que se propõe na comunidade, a gente procura estudar bastante. Então eu tive essa convivência de estudo, convivi com muitos padres, graças a Deus, depois desse acontecimento, e teve um adendo que eu lembrei agora. Eu tinha um amigo, Diácono Domingos, que está em São Paulo, é sua bênção, Deus, né, e Deus te abençoe aí. E o Diácono Domingo estava estudando teologia na época, ele ainda não era diácono. Ele estava na escola de diaconal. E ele não enxergava muito bem para escrever. Então, esses 2 anos que eu fiquei assim por fora, eu ajudava ele nos trabalhos. E aí eu fui estudando com ele. Então eu fiz ali 2 anos mais ou menos de escola diaconal com o Diácono Domingos. E aconteceu que fluiu bastante essa questão dos estudos. Então eu sempre gostei muito de estudar e sempre gostei de quem estivesse ao meu lado pudesse ter uma resposta que não é uma resposta, tanto que o carisma da comunidade
dentro da missão do carisma, está defender e permanecer. Mas essa defesa da fé não é tanto só pelo conteúdo da fé, mas pela vivência do conteúdo da fé. Perfeito. Então, no meu pensamento, o estudo e a comunicação, eles fazem não uma transmissão de conhecimento, mas uma transmissão de identidade, que é o que eu acho que a Igreja Católica quer fazer. Ela quer transmitir a identidade do Cristo, do seu esposo, a quem se aproxima dela. O único jeito de fazer isso é você conhecer o que ele disse e viver o que ele disse, que é o que eu tento, pelo menos, como fundador, propor para a comunidade e que a comunidade propõe aos outros. E a formação lá é pesada, meu irmão. É quadro branco. É. Caderninho anotando. Fala que isso aqui, rapaz. E você perde Uma mania de professor. Perde um fio da meada assim, você olha e o negócio já era. E muitas vezes é um final de semana inteiro de formação. Às vezes temos retiros internos e são 3 dias aí de formação profunda e de vivência de carisma e de fraternidade. É isso. Recomendo. Recomendo fortemente. Recomendo fortemente. Aí trazendo um pouco mais para hoje, né? A sua vivência como psicoterapeuta e diretor espiritual traz uma certa visão diferente para comunicar essa verdadeira vida cristã para as pessoas? Eu tenho um professor, Dr. Paulo Pacheco, que ele usa um termo que eu acho muito legal. Ele diz que o terapeuta é uma espécie de sacerdote, né? É um sacerdócio. E ele fala uma frase que sempre me marcou muito. Ele, quando você estiver diante de uma pessoa, proporcione um encontro. Proporcione um encontro. Porque, por exemplo, no meu consultório, tem uma imagem assim... Deixa eu ver aqui, pra cá. Como é que é a câmera cá? Aqui atrás, ó. Isso aqui. Assim, em cima de mim, aqui tem um Jesus enorme, assim. Tem um quadro de Jesus enorme. Então, eu sou católico, meu consultório tem um quadro de Jesus enorme. Mas todo paciente meu é católico? Não. Eu tenho uma paciente minha que ela é do candomblé. E foi interessante que a primeira vez que ela chegou, ela andou na minha poltrona e falou assim: "Você é exorcizada?" Ah, não. Aí, viu a cruz desse tamanho, Jesus atrás. A menos que você queira. Aí eu perguntei pra ela: "A intenção foi essa? Você tá pagando?" Aí ela: "Não, mas é porque..." Né? Aí eu falei: "Não, você tá encontrando com uma pessoa. Esse é o Tainan, seu terapeuta. Ele tem uma fé e um posicionamento que você vai sempre encontrar quando estiver com ele. Mas esse é o Tainan que vai te acolher. Quem é você?" Do que eu disse isso que é você, ela começou a chorar bastante. Aí eu esperei e ela falou: "É a primeira vez que alguém me pergunta quem eu sou de maneira tão real, ao ponto de me incomodar." Então, como terapeuta, eu preciso encontrar quem me procura. Como diretor espiritual, eu preciso ser uma ponte para quem procura Deus. Então, eu também estou no meio de 2 encontros, né? Eu preciso tirar aquela pessoa e levá-la para Deus, ou eu preciso trazer Deus para ela. Enquanto terapeuta, eu faço isso através do manejo terapêutico, das técnicas que eu vou aprendendo, daquilo que os grandes estudiosos apresentam como o tipo de instrução para terapia. Já na direção espiritual, o legal é que é diferente. Na direção espiritual, o apontamento que é único, que é o Cristo, mas ele também se dá por muitos manejos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai para a direção espiritual e a gente não vai tratar de oração, a gente vai tratar de virtude. Às vezes a gente não vai tratar de virtude, a gente vai tratar de estudo. Às vezes a gente não vai tratar de estudo, a gente às vezes vai tratar de moral. Então, cada direção é um encontro com Cristo numa realidade pessoal. Cada terapia é um encontro com uma pessoa que está em uma realidade de feridas que precisa ter um lugar para despejar tudo. E adaptar essa comunicação para a realidade de cada pessoa é um desafio, né? Porque eu imagino que, assim como tem a do candomblé, deve ter o ateu, que deve ter o evangélico, que deve ter o católico. E muitas vezes a pessoa chega lá, por exemplo, católico, com uma demanda de terapia e às vezes precisa de um atendimento diferenciado. Então a gente precisa... Não foram poucas vezes em que eu atendi e que a pessoa falava assim: "Nossa, eu tenho uma vontade de confessar." E aí eu mandava mensagem para padre: "Tem uma pessoa que saiu do consultório, você pode atender agora?" Porque meu consultório fica na sede da comunidade, então tem os padres que confessam lá, né? Pois é, e assim, mudando um pouco de prisma aqui na nossa conversa,
a nossa vivência do carisma lá na comunidade era muito forte, né? Principalmente agora no período da quaresma, foi uma coisa muito intensa para nós. E não é a primeira vez que eu encontro alguém que saiu dessa quaresma e saiu da vivência da Páscoa e falou que essa Páscoa foi muito diferente de todas as outras Páscoas que aconteceram. Não sei se era uma demanda represada que adveio das realidades que nós vivemos lá atrás, ou se realmente foi uma intensidade que nós colocamos nisso. E aí eu fico pensando, como que a vivência do carisma e como a comunicação do carisma tem contribuído para a evangelização? A pergunta é difícil, velho. Desculpa aí. É porque essa pergunta eu faço ao bispo toda vez que vou lá nele. Boa. Aí exatamente. Conta mais. Mas se você for parar pra pensar, é mais ou menos assim. Por exemplo, hoje, agora antes de vir pra cá, né? A gente tem um grupo do conselho da comunidade, que como os membros do conselho acabam tendo uma vida muito corrida, tem 3 filhos, eu tenho 2, tal, recém-casado, tudo mais, padre. Então, nem sempre a gente consegue se reunir fisicamente. Então, a gente tem que se reunir praticamente diariamente para cuidar da comunidade. E só hoje a gente deve ter recebido assim, umas 10 missões. Assim, se não menos, mas assim, mais um muito. Inclusive, 5 minutos antes de sairmos. Justamente. O Vitor viu eu realizando ela aqui. Por exemplo, a gente vai ter uma vigília da semana, a vigília de preparação para Pentecostes em Anápolis. Meu Deus. 3 dias. 3 dias. Então, assim, como é que a gente sabe que está funcionando? A realidade é, pelo menos no meu ponto de vista, a gente não chama para si, a gente chama para Cristo. Perfeito. A comunicação na igreja, ela não chama pro carisma. Ela chama através do carisma. Então, quem chama é o Cristo para aquilo que o Cristo quer. Então, o que eu vou fazer enquanto carisma? Apontar o Cristo. É claro que daí ele vai puxar a minha sardinha pro meu barco, né? O que é meu, a gente joga a rede pro que é meu, vamos dizer assim, né? Mas o barco é da igreja. Então nós temos que jogar o barco para devolver para a igreja. Então o primeiro ponto eu acho que é aí. O segundo ponto é quando dentro da comunidade essa comunicação gera o que a gente acredita que sejam os frutos de conversão dentro da comunidade. Então, externamente, é quando nós não falamos de nós. É quando Deus nos usa para falar do seu Cristo, do seu amor. Internamente, é quando falando desse Cristo e do seu amor, os que estão no nosso carisma se desenham Cristo. Vão se perfilando a Cristo. Porque senão, é soberba. Se eu estou puxando para a minha casa, é porque eu estou dizendo que eu sou muito bom, mas eu não sou a casa. Né? Eu sou uma tendinha da igreja. Né? A casa é a igreja, então passa por mim. É como se fosse assim, um oásisinho pequenininho, onde a pessoa que está no deserto vai passar para entrar, de fato, ali no resort, como a gente estava falando agora há pouco, né? E vai viver ali no resort, que é a igreja. Com todos os sacramentos, com todas as coisas. E, em contrapartida, para quem está na comunidade, não. Aí já é uma forma de ser igreja. Essa forma de ser igreja precisa se configurar ao Cristo. Então é por isso que, às vezes, a exigência pro Via Crucis e pro consagrado é no mesmo tom de dureza, vamos dizer assim, de exigência, porque a fala tem que ser uma só. O Cristo é um só, a igreja é um só. Então a exigência não é para quem começou ou para quem está no final do caminho. A exigência é para quem está com ele. A verdade é uma só. Entendeu? É para quem caminha com ele. Então, o Via Crucis, né, que é o pessoal que entra, ele tem a mesma exigência vocacional que o consagrado? Não, mas ele tem a mesma exigência de conversão. Porque a conversão não tem tempo. Conversão é pro católico, não é pro consagrado. Conheci o Cristo, eu tenho que me modelar a ele. É claro que nas nuances pessoais e nas etapas temporais, nós vamos amadurecendo aquela vocação. Mas na prática, a conversão começa lá. Porque senão não chega aqui. E os relatos, assim, que aproveitando esse tema de comunicação, né, os relatos que a gente escuta é justamente isso. Muitas vezes a gente vai pregar em algum lugar, e através da postura, daquela representação que a comunidade tem, e da comunicação que é própria da comunidade, né? Você vive ali, fatalmente você vai acabar pegando uma nuance ou outra, um jeito, uma maneira de se comunicar, que é muito própria nossa. E através daquela comunicação, a pessoa sente.
né? Sente, entende, e aí é exatamente o que acontece, né? É o pequeno oásis levando pro resort, é exatamente isso daí. E aí a pessoa vai atrás da verdade, de querer saber a verdade. Muitas vezes ela se debara com a verdade e se assusta. Às vezes ela desiste da verdade, né? Ou de viver a verdade com autenticidade. Mas eu acho que é pra isso, é aí que tá a comunicação real. Quando eu comunico, eu não tomo pra mim a mensagem, no sentido de que eu sou o dono dela. Eu transmito. O receptor pode aceitar ou não, cada um com seus. O que eu tenho que fazer? Depois de transmitir a mensagem, eu tenho que ser o eco da mensagem contínuo. Ou seja, eu disse, quando ele voltar para procurar, Tem que ser. tem o eco. O eco tá lá. Ela continua ecoando no mesmo lugar. Então ele vai procurar na comunidade e ela tem que estar ecoando. É claro que a gente vai saber das fragilidades humanas de quem transmite a mensagem, porque essa mensagem que nós estamos falando não é uma mensagem, por exemplo, de sei lá, de uma programação de copyright, de um jeito de pensar de um copyright, alguma coisa assim. Não, eu coloco até mais objetivo. Não é um WhatsApp que você Não tá é, justamente. mandando ali uma mensagem que mesmo assim ainda não é tão clara. Pode ser interpretada de várias formas. Ainda. Justamente. É uma mensagem que é única. E ela não me pertence. Por isso ela não pode ser, por mim, alterada, né? Nem pervertida. Eu posso, sim, simplificá-la no sentido de linguagem, tão somente, mas não esvaziá-la em sentido, nem esvaziá-la em exigência, nem adequá-la a ninguém. A mensagem não se adequa a ninguém, a mensagem é um convite à adequação. Por isso que talvez seja tão difícil para nós, porque nós vivemos numa sociedade tão hedonista que quando você propõe uma mudança a alguém, você propõe a esse alguém que ele não seja ele, o que segundo ele é muito bom. Então as medidas são erradas, entendeu? Mas aí eu vejo muito do que a nossa criação, né? Justo. A criação é a base onde a comunicação surge para cada um de nós, né? Dentro da sua família, dentro do núcleo, né? Vamos colocar assim, dentro daqueles que estão mais próximos das pessoas. E depois a gente vai criando isso dentro da comunidade. Justo. Né? Aí dentro da comunidade há esse aspecto, né, de que todos estão também discutindo as ideias, as formas como deve lidar. E uma coisa que nós hoje não temos, ou estamos perdendo, acho que é um pouco a cultura, né? De realmente se debruçar diante daquilo que é proposto e pensar, discutir, reverberar. O famoso exame de consciência. Eu não queria chegar nesse ponto. O famoso exame de consciência. Já que tem nome, vamos chamar pelo nome. Mas esse exame de consciência, eu não vou nem tomar tanto pela visão de fé. Uhum. Na terapia, nós também... Só que a gente chama isso de outro nome. É instalar-se na realidade. Certo. Né? Que é fazer com que a pessoa faça uma percepção da sua vida. Essa percepção ela pode ser alterada justamente porque eu não tenho uma percepção verdadeira da realidade. Ou seja, a realidade não é aquilo que está na minha frente objetivamente falando. A realidade é aquilo que eu sinto. E aí a percepção do que eu sinto ela é variável e infinito. Né? Por exemplo, vamos brincar aqui. A gente chegou aqui no copo de vocês tem água, no meu tinha coca, gente. Olha que chique isso. Né? Mas o meu tinha coca porque eu trouxe a coca. Boa. Eu trouxe a coca. Ah, não. Então, na minha percepção, eu tô tomando uma coisa mais gostosa do que vocês. Bom. Depende. Entendeu? Agora, na comunicação do evangelho, não. É a pra mim, pra tu, pro Vitor, independente de onde eu estou, quando eu estou. Tem um vídeo muito interessante na internet, que é um vídeo da celebração da missa, em todas as línguas, né? E aí, assim, você vê o gesto do padre em português, em japonês, em chinês, em africano, em inglês, são os mesmos gestos. Porque a linguagem de Deus é universal. Ela é para todos, mas ela é uma só. Ela comunica a todos de uma só. A minha linguagem é limitada, egoísta e muitas vezes frágil. Porque eu tô ali nela, numa cultura inserida, e aí vem, por exemplo,
Um exemplo simples. Eu tenho um nível de imaginário, conheço um livro. Bom. Conheço 2. Bom. Conheço 30. Bom. Então, a minha percepção cultural também vai mudar. Isso. Então, essa alteração que é própria da formação humana e que é muito boa, ela é alterável e condicionável ao tipo de mensagem que eu quero receber. Já o Cristo, a única mensagem, ele que é o verbo, né? Então ele que dá ação ao sujeito, ele convida a uma ação mesmo. Ó. Caramba. Não sei se deu pra ouvir, mas foi uma trovoada aqui. A confirmação do chefe. Endossou. Boa. Então, assim, vale muito perceber que quando eu me deparo com o evangelho, eu não estou recebendo um convite para uma reflexão sobre a mensagem. Eu estou recebendo um convite sobre a recepção, sobre a mudança de vida em função daquele que é a mensagem. Entende? Cara, eu gostei que você falando da questão desse vídeo, porque uma das coisas que é imutável é a liturgia. Justo. Né? A liturgia serve para exatamente esse princípio. Trazer para nós uma mensagem, uma boa nova de Cristo, sem mudança, sem alteração. O depósito da fé, como diz o catecismo. Justamente. Né? O catecismo, inclusive, ele fala sobre toda essa estrutura que a igreja nos dá, né? de bases, né? De ensinamentos, dos quais nós temos que ir transmitidos fielmente. E também para a gente não incorrer no erro, né? Porque você vê uma comunicação que vem ao longo dos anos sendo aprimorada pelos doutores da igreja, né? Pelos os papas, pelos concílios. E aí você não pode pegar e tirar da sua cabeça um negócio e jogar ao bel prazer. Eu acho isso um E chamar isso de absurdo, verdade. sem querer te concordar. Rapaz, eu tenho um negócio pronto há 2000 anos, eu Pois vou é. inventar um novo. Pois é. Pense, a burrice. É estranho, né? Não, eu tenho aqui 2000 anos de cultura, sabedoria. Não, eu acho que vá dormir, cara. Não, e, inclusive, eu tava vendo eu tava vendo um podcast, acho que era do Rasta. Do Rasta, eu não lembro agora se foi no Brasil Paralelo, eu não lembro exatamente onde foi. Mas que a pessoa pegava e falava assim, mas eu acho que por exemplo, ele falava alguma coisa lá de ateísmo, tal. Ele falava assim, não, mas no livro tal, não sei o quê, isso aqui já foi provado pela igreja que não dá certo. E assim, existem, são fatos que foram testados ao longo de 2000 anos. Não, a melhor maneira de se viver o casamento é assim. A melhor maneira de se viver a fé é desse jeito. É porque nós esquecemos que a igreja, enquanto instituição, ela é mãe da antropologia, ela é mãe da filosofia. E quando eu digo mãe, não é porque nasceu dela, é porque ela cuidou, organizou, deu de comer e fez crescer. Você pega Platão, Aristóteles e pega Tomás de Aquino e Agostinho. Eles não estão em conflito. Só que Agostinho e Tomás de Aquino pegam o conhecimento filosófico e elevam em uma grandeza maior. Mas Platão já dizia, por exemplo, sobre o gozo medíocre. Sem ser católico, ele dizia, se a vida é comer e fazer sexo, comamos e morramos. Porque é muito pouco, se não existe o transcendental. Aí Santo Agostinho vai lá, Santo Agostinho primeiro vai lá e transforma aquilo em uma grandeza, e depois Santo Tomás de Aquino ainda mais. Então você tem aqui, por exemplo, mais perto, você tem Edith Stein, Santa Benedita da Cruz, que era judia, filósofa, doutora, pós-doutora, e que lendo o livro de Santa Teresa d'Ávila, em uma noite ela leu Castelo Interior e se converteu, largou toda uma carreira acadêmica bem sucedida. Então, nós temos um arcabouço de estudiosos na igreja que não são pessoas que vivem só, eu digo só porque secularmente a gente vai pensar assim, né, só para rezar. Né? Os monges inventaram a cerveja, os monges descobriram o ciclo solar, foram os monges que descobriram o vaso sanitário que a gente senta para cagar, não pode falar cagar. Agora já foi, né? Falei, já foi isso. Então, assim, você tem uma infinitude de criações. Se eu não me engano, foi um padre que iniciou aí eu posso estar enganado, tá? Mas foi um padre que iniciou a teoria da cura para a febre amarela. Então a gente tem
A maioria dos inventores estão dentro da igreja, Isso vem de porque antes, são né? cientistas. Desde o Big Bang lá Então atrás. você tem os filósofos, você tem os antropólogos, você tem os sociólogos, você tem toda uma cultura de estudo que não pensa em si. E aí a gente tem que pensar o seguinte, vamos ser sinceros. Qual é a instituição em 2000 anos que aguentou um monte de homem que erra e se sustentou? Só pode ser por graça. Meu diretor dizia muito isso pra mim, Taina, sabe por que eu sou católico? Eu falei, não, padre Rafael. Ele dizia assim, eu sou católico porque em 2000 anos ninguém conseguiu destruir a igreja, inclusive nós. É boa. Inclusive nós. Inclusive nós. E porque nós estamos de dentro, né? Quando você destrói um negócio de dentro pra fora, é mais fácil de destruir. É, com certeza. Então você tem dentro da igreja, e quando eu digo dentro da igreja, na realidade dos homens, nós que somos extremamente contraditórios, ineficazes, lentos, arrogantes, vaidosos, e isso nas hierarquias da igreja eu também tenho. E não é nossa, eu tô falando mal de bispo, não, tô falando que os homens são assim. Nós não conseguimos destruir um negócio que é sagrado. É sagrado porque não é sustentado por nós. Se fosse, não ia dar tinha ido certo. embora já. Não ia dar certo. Então você tem 2000 anos de um negócio que é sustentado por um trem que você não consegue explicar. E aí você pega uma cabeça, quer dizer que essa uma cabeça é maior do que quantas cabeças que pensaram, referendaram, mergulharam, se aprofundaram nesse mistério. É prepotência humana isso. É prepotência. Entendeu? Então assim, é daqui que a comunicação começa a falhar. É quando eu me acho, sei lá, descobri a roda de novo, só porque pintei ela. É, não dá certo mesmo. Ó, essa foi muito boa. Gente, faz pergunta no chat. É, ajuda a gente aqui, vamos lá. Não, o povo no chat só tá elogiando, só tá... Muito obrigado, povo. Muito obrigado, ó, a Carolina, quem mais tá aqui? A Jéssica, o Edivaldo, a Patrícia, a Célia Candeia, Rosimar, a Alessandra, Ana Sabrina, Bruna, Camila, a Natália Souza, Carita também, uma apresentadora nossa aqui, a Bruna também, Misaele. Isso aí, tudo de casa. Né? Tudo de casa também, né? A Joana, muito obrigado. Mirtes. Ô, Mirtes, tá com saudade? Vem Saudade, vem pra cá. Henrique também, um dos nossos apresentadores. E mais uns bons outros aí. Vamos participando, gente. Participa aí no chat que a gente vai estar olhando, vai estar também fazendo perguntas aí, se vocês quiserem. Uma coisa que bateu aqui a curiosidade, agora falando já desse... especificamente da igreja em relação a essa questão do estudo, você pode dizer assim de uma forma prática o que dentro da comunidade, como é que você trabalha isso com os fiéis, para que o povo saiba um pouquinho, né, como é que acontece dentro da fidelidade da cruz essa combinação de comunicação e o carisma, como é que isso se entrelaça? Internamente, você diz. Internamente. Então, nós temos as etapas vocacionais e elas são divididas em tempos, né? Nesses tempos, para cada tempo, a gente inicia uma base formativa. Então, ali nos 4 primeiros anos da comunidade, os membros da comunidade recebem praticamente o catecismo, que é a base, né? Recebem Sagrada Tradição, a base, né, do tripé da fé, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagrada Escritura. Recebem os sacramentos. É uma catequese robusta, vamos dizer assim. Uhum. Do 4º ano ali até o 6º, 7º ano, aí nós vamos falar sobre oração, sobre vida espiritual. Então a gente pega espiritualidade, o que é rezar, como rezar, desenvolvimento, virtude dentro da oração e tudo mais. Do 6º, 7º para frente, que são os consagrados, aí a gente já faz sobre uma formação permanente sobre a mística. Aí a gente vai para a mística. Todos eles nessa diferença de etapa. Na frente, no todo, que é que a gente chama de convivência, aí nós vamos fazer as formações humanas. Então nós vamos pegar um arcabouço de psicologia, a gente vai pegar filosofia, teologia, e vai ver como Deus vê o homem, como o homem se vê, e como é a mente do homem. E aí a gente leva isso para as estruturas práticas. Então, por exemplo, a gente tem formação, sei lá, de rotina, do mesmo tempo que a gente tem a formação de, sei lá, virtudes.
A gente tem formação sobre oração. Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo. Aqui na formação do 4 aos 6, 7 anos, que a gente fala sobre oração, eu falo sobre os graus da oração. Para a comunidade, num geral, eu falo sobre a oração em vários aspectos. Sei lá, uma das formações que mais foi legal foi um retiro que eu dei e que eu falei sobre o que leva a gente a não crescer na vida espiritual. Então eu falei sobre o caminho inverso. Então eu falei da falta de caráter, a falta de moral, a falta de retidão, a falta de virtude. E aí fui desenhando e as consequências disso. Então a gente tenta fazer num aspecto onde as pessoas da comunidade elas recebam, de forma geral, catequese, espiritualidade e mística. De uma forma comunitária, a gente fala sobre pessoa, porque a gente está lidando com, 50 pessoas, cada uma com história, cada uma de uma idade, cada uma de um lugar em Brasília, né? Então, tem dia que o Senhor é bom, né? Pra não dizer outro. Né? Então, assim, às vezes acontece muito de que no decorrer a gente tem que mudar. E isso é uma das coisas que o meu conselho talvez mais chore comigo, né? Porque eu não sou de falar assim, vamos alterar. Mas como eu tomo uma decisão, eu vou para ela com todas as forças. Então, por exemplo, esse retiro de Semana Santa, por exemplo, eu falei sobre a importância da oração e da comunhão para receber Jesus na Semana Santa. Caramba. E aí a gente falou, por exemplo, sobre o tempo que como se vive mal os sacramentos, como se vive mal a oração e como isso nos atrapalha de comungar. Pegou pesado, velho. Não! Foram 4h30 de informação. Levíssimo. Né? Bobagem. E aí eu expliquei, por exemplo, que assim, existe um movimento interno, que é a oração, que me move para o externo, ou seja, para a prática do que eu rezo. Esse movimento da prática do que eu rezo vai desembocar onde? Nos sacramentos, que é um movimento externo, que vai vir para o movimento interno, que é a oração, a comunhão. A comunhão e a oração, quando estão unidas, ou seja, o externo e o interno, eles vão para aplicabilidade, que é a consumação. Então eu tenho que ter oração, comunhão para consumar. Essa consumação não é sofrer, é literalmente deixar-se modelar para ficar o Cristo. Se eu não rezo e não comungo, eu não me modelo ao Cristo. Então o que eu celebro na sexta? E isso precisa ficar muito claro, porque às vezes as pessoas acham que o movimento de oração dentro de uma comunidade é baseado talvez em sentimentalismo. Em você pegar e fazer um processo ali de acolhida assim, não, vem cá, que nós vamos cuidar de você, das suas dores, mas você não precisa mudar. Deus te aceita do jeito que você... Mano... A pergunta foi exatamente Se para você eliminar, já para está... acabar, para exterminar esse tipo de dúvida. Se você já está vindo... Não, é porque assim, é muito doido isso. E inclusive faz até parte da próxima pergunta que eu queria fazer. Porque hoje em dia nós temos muitas realidades externas de comunicação. Então, assim, temos as redes sociais aí que estão aí bombando de tudo quanto é jeito. Agora nós temos esse lance aí da inteligência artificial, que é associada a várias outras ferramentas que estão assim, catalisando enormemente as possibilidades. Hoje eu estava conversando com o Abílio, né? A pessoa falando em português, sendo traduzido simultaneamente em inglês, com a voz da pessoa. Yeah. Pois é. Então, assim, eu já pensei, já até falei, gotas de fidelidade na gringa, Internet, será? né? Será que teremos? Vamos jogar. Então, assim, existe uma preocupação nossa no uso das comunicações e também das ferramentas que são criadas para que a gente também possa atingir as pessoas que estão dentro dessas ferramentas. E muitas vezes a comunicação que acontece ali dentro é muito água com açúcar mesmo. Sim. Né? Às vezes a pessoa pega um evangelho da Bíblia, torce ele da maneira... tipo como se fosse sei lá, um vade-mecum que você olha lá, interpreta do seu jeito e usa aquilo para sua defesa, para defender a sua ideia, né? Então você é advogado de si mesmo, advogado das suas vontades. E aí, primeiro... Calma. Vai lá. Vai lá. Já tá. Peraí. Pera aí que eu vou... Então, assim, é um esforço muito grande da comunidade, e isso eu posso testemunhar porque sou filho de lá.
de sair desse lugar, de encontrar as pessoas que estão nesse lugar e retirá-las desse lugar, e de dar a realidade e falar assim, olha, cara, é isso aqui que é a realidade, né? Às vezes as pessoas nos abordam e falam assim, nossa, Fidelidade da Cruz, esse negócio pesado. Como é que vocês conseguem? Mas assim, essa é a realidade. E assim, não é essa não é a nossa realidade, essa deveria ser a realidade de todo católico. Então, assim, dentro das estratégias de comunicação, como que você vê a comunidade usando as estratégias atuais e como que a gente como que você vê essa estratégia para não virar uma coisa mais do mesmo e para não virar isso que está acontecendo aí fora, né? Então, assim, só fazendo um outro adendo do anterior. Qual é o grande problema quando eu digo que nós somos muitos? É porque, enquanto fundador, eu tenho algo que os filhos não têm. A paternidade espiritual. Então, para mim, existe um grau de suporta, uma capacidade de suportar, de paciência, o tempo formativo do meu filho, que os meus filhos não têm consigo mesmo e com os irmãos. Uma vez eu conversava com o Vitor até, tava lá só os homens, a gente conversando um dia na cozinha, a gente tinha acabado de mudar para essa casa que a gente tava. E falando sobre a lentidão das vocações, até usei ele como exemplo. Eu falei, Vitor, lembra quantos anos você levou para chegar na maturidade de se entregar de verdade? Porque às vezes eu tenho pressa de que você mude. Mas eu tô esquecendo que eu tô num processo sem vergonha. Justiça pro outro, misericórdia pra mim. Justamente. E aí entra nesse adendo. Por exemplo, a resposta. A escola de fidelidade. Por que eu fundei a escola de fidelidade com o Abílio? Porque o Abílio é um comunicador nato. E eu quero comunicar uma coisa única. O Abílio também. Perfeito. Só que o Abílio conhece as ferramentas estruturais, naturais, e eu tenho um foco na mensagem. O que faz com que a gente não tenha um foco em nenhuma outra coisa que não as almas. É claro que isso não quer dizer ausência de profissionalismo, isso aqui é a prova. Não é ausência de profissionalismo. Não quer dizer que é ausência de investimento, às vezes é falta de recurso para investir. Exatamente. E diga-se de passagem que sai do nosso bolso. Ajude-nos. Por favor, olha o Pix. Tem o Pix aí, bota o Pix. E quando sai do nosso bolso, não sai com reclamação. Não sai, e às vezes não sai pouco. Né? Tem mês que tem que sair muito. Sai das nossas famílias para evangelização. E por que sai? Porque nós não acreditamos no instrumento, nós acreditamos na mensagem. Eu gosto de uma frase que diz, né, a Maria Francisca é a fundadora de uma comunidade lá no Rio Grande do Sul, ela diz o seguinte: Deus sempre patrocina a sua obra. O que é a obra dele, ele patrocina. Às vezes apertadinho, chega lá no último dia, pô, caiu, né? Caiu a inscrição do nada, tipo assim, tá aí nesse mês a gente tá no vermelho, se não entrar nada, tá bom, Abílio, eu vou rezar, a gente vai dar certo. Entra uma pessoa que fez um curso, entra uma doação, entra alguma coisa, eu recebo alguma coisa a mais que eu consigo ali fazer a transferência, o Abílio recebe alguma coisa que consegue investir, tem que pagar o site, a gente paga um ano de uma vez, enfim. O que eu acho que a gente faz bem? A comunicação foi o primeiro jardim da comunidade e a escola de fidelidade depois amadureceu o jardim. Hoje a gente tem dificuldade com o limite temporal da gente, né? Espacial, vamos dizer assim. A gente não consegue se multiplicar mais do que a gente já está fazendo. Então eu tô devendo, por exemplo, 2 cursos. O Abílio ainda consegue, mas a gente não consegue não. Mas o Abílio tem um grau de santidade que nós não temos. É verdade. Meu Deus. Vamos levar em consideração o que Deus faz por cada um, né? Vamos. Nossa resposta ainda é fraca, mas enfim. O Abílio biloca, triloca, quadriloca. A gente muitas vezes tem boa vontade, né? Mas... por exemplo, eu tô devendo um curso agora que é da psicologia das doenças espirituais, que não tem nada a ver com a psicologia em si, estrutural. É com a psicologia mesmo, é o nome psicologia, o estudo da alma das doenças espirituais. Que eu não consegui parar pra gravar, porque a comunidade não deixou. No sentido de que, tipo assim, foram tantas demandas que eu não consegui parar. A gente tá tentando marcar uma reunião, eu e a Abílio, não é nem a escola inteira, com todos os membros que participam. Desde dezembro, não é isso?
Sim. Desde dezembro. Eu não consigo parar com a Billy um dia pra gente tirar uma tarde pra resolver o que tem que resolver. Porque as demandas não deixam. Ah, a gente não fica trocando mensagem dizendo, nossa, a gente não tem tempo. A gente vai fazendo o que tá na nossa frente, porque vai aparecendo coisas pra gente fazer. Não quer dizer que a gente não tá tentando organizar. Por exemplo, eu tô com minha esposa grávida lá agora, com chance de ter parto prematuro, e tô aqui. Não consigo estar lá. E se ela for parir agora, ela vai ter que me ligar aqui e mandar mensagem. Eu tô parindo e eu tenho que sair correndo. Mas o que eu quero dizer é que qual é o problema da nossa ferramenta? O meu problema não é o uso errado da rede social. Eu acho que o maior problema de ferramenta que nós temos é o contra-testemunho que nós damos. Perfeito. Ou a ausência de testemunho que nós temos. Porque quando nós temos muitas ferramentas, mas não temos o que vocês chamam na tecnologia de persona, vocês dizem isso. A persona atrai na internet, não é isso? No cristianismo, isso é do cristianismo há muito mais anos do que da internet. A persona Cristo sempre atraiu na persona do santo, na persona do convertido. Tem uma história de São Cipriano, que São Cipriano era demonista, né? E satanista. E ele encontra com um rapaz que pede para que São Cipriano, que ainda não era santo, né? Fizesse um feitiço para converter aquela menina para se casar com ele. Então São Cipriano invoca um demônio. Ele tinha o dom de invocar demônios carnalmente, né? Ele invoca um demônio e esse demônio aparece para ele e ele fala, ó, tem que convencer aquela garota a casar com esse cara. Só que essa garota era uma neocatólica. Ela tinha acabado de se batizar e ela vivia uma vida reta. E o demônio foi 3 vezes lá, na terceira vez São Cipriano pergunta, por que tu não traz ela? Aí ele vai falar, porque ela é convertida, ela é católica. Eu não posso com ela. Ela não abriu a boca pra falar que é católica, ela não fez discurso, ela era católica. Só viveu. Ah, tá, e as outras religiões, eu não quero saber das outras, eu sei da minha. Ponto. Levando isso em consideração, qual é a melhor arma que eu tenho na internet? Vamos dar um exemplo. Eu tenho meu Instagram, que ele é dividido entre eu e a Waxen, né? Que é a minha empresa de terapia. Se a Waxen fala de algo que o Tainan não fala, Tá errado. algum dos dois é falso. Concorda comigo? Perfeito. Beleza. Quando a Waxen fala o que eu falo, no sentido de fé, há uma coerência. Coerência atrai, ainda que seja de uma coisa errada. Verdade. Fato. Tudo que é belo atrai e aquilo que aparenta ser belo. Isso. Logo, nem tudo que reluz é ouro, mas o que não reluz o que reluz e não é ouro é atraente aos olhos. Exatamente. Então, Até a pessoa descobrir que não é ouro. Já era. eu posso, sei lá, eu posso ter muitos dons. Posso, porque os dons são manifestos aonde Deus quer. Mas isso não quer dizer santidade. Eu posso ter uma boa oratória, isso não quer dizer santidade. E é aí que tá o problema. Eu posso ter uma rede social com 30 mil seguidores e não fazer nenhum trabalho de evangelização, ainda que eu fale todo dia o evangelho. Vamos dar um exemplo maior do que eu, que aí fica melhor pra gente entender um exemplo prático. Frei Gilson. Qual é o ministério do Frei Gilson? Rezar o rosário 4 da manhã. Bom. Ele tem um ministério de música, ok, mas o ministério dele hoje se resume a rezar. Quantas milhares de pessoas não acompanham o Frei Gilson de madrugada? Exatamente. Verdade. E quantos outros tentam a mesmo... Quantos Mesma sacerdotes voltaram a rezar e agradecer ao Frei Gilson por conta disso? Então você tá vendo, o Frei Gilson não tem Instagram pra ficar bombando. Ele não fica. Ele tem um canal no YouTube lá que ele faz meditações, ok, ponto. E tem a oração do rosário, velho. E a adoração. Não tem... Pode pilim-pim-pim, mas tem uma pessoa. Você olha pro Frei Gilson e diz, eita. Você olhava, por exemplo, Dom Henrique Soares. Nossa. Você olhava pra Padre Léo, Monsenhor Jonas. Você não consegue desassociar o que ele diz dele. Verdade. Essa é a evangelização, essa é a ferramenta que nós não usamos. Porque, tá, você tem 30 mil pessoas que te seguem no Instagram, elas não estão na tua vida, velho. Então tu vai pra tua casa e tu é um borra-bostas e tu vai pro púlpito e tu é o pregador, pá, o povo da rua acha que tu prega bem, porque é oratória, e o povo da tua casa sabe que tu não vive. Acabou. Acabou.
Encerrou aí. E é o espírito da escola, né? Da É escola de justamente fidelidade nasceu nesse ponto. A gente tem o princípio de se valeu uma alma para Deus, tudo, valeu tudo. Valeu tudo. Se uma alma se converteu, uma alma trouxe bem, ela recebeu aquilo que Deus queria na sua vontade, é esse. A escola de Eu fidelidade. quero Esse fazer, é o seu uma, papel. quero fazer uma adendo Ó, aqui. ó, ó. A minha agenda acabou de dizer. Eu tô. minha esposa. Eu ia comentar. Se oferecer um sushi pra agenda, talvez olhe uma data. Pega a dica, escola de fidelidade. É porque ela é a agenda. Ela é a senhora da agenda, coitada. Oi, amor, te amo, viu? Beijo. Então, você nota que, tipo, entre o contraditório e uma persona, que pode ser simples, velho. Sei lá, pra mim me encanta muito, me encanta de verdade, quando eu entro numa capela e tem uma senhora, sei lá, de 75 anos, sei lá quantos anos ela tem, sentada rezando um terço, e ela não tá pregando pra ninguém. Tá só rezando o texto. Mas todo mundo da família dela sabe que ela reza. Todo mundo sabe que ela vai pra missa. Todo mundo sabe que ela é católica. Todo mundo que precisa de oração na família dela procura ela. Aí faz um contraponto pra nós. Todo mundo que está conosco pensa em nós enquanto agentes do evangelho? Se sim, estamos fazendo o que teremos que fazer. É, o que tem que ser feito. Mais que a nossa obrigação. Se não, nós estamos dando um problema para o evangelho. Eu digo isso muito lá na comunidade, principalmente para os mais novos. Falei, o problema aqui, gente, não é A quantidade de reza. É as pessoas olharem e falar, é verdade. A verdade liberta. Ah, essa pessoa é livre. Mas eu olho para alguém de dentro da igreja e digo, ela não é livre. Porque a propaganda que se faz é chato, e é ruim, e é cansativo, e é difícil ser de Cristo. Meu brother, é difícil ser qualquer coisa nessa vida. Você é contador, você é técnico de TI, eu sou terapeuta. Eu vou dizer que ser contador é fácil? Passa o dia vendo número, blá, 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 o cliente enchendo o saco, blá, blá, é legislação o tempo todo. O seu cliente cai um negócio, agora você tem que sair correndo de madrugada de manhã. Meus pacientes querem se matar, às vezes. De madrugada eu tenho que responder mensagem. Vai dizer que isso é fácil? Não, isso não é fácil. Assim como o ser de Cristo não é fácil, não porque o caminho é difícil, mas porque o que caminha dificulta. Porque não quer caminhar do jeito que é proposto. Não, e ainda tem essa questão de que você comentando em relação a ser o verdadeiro, a ser realmente condizente com as suas atitudes, tem a própria palavra que nos diz que o que se você tem pouco, se você foi confiado pouco, e condiz com aquele pouco, ele vai te dar mais. Então, a partir do momento que você é verdadeiro, que a partir do momento que você segue essa linha na sua identidade, você se identifica como cristão verdadeiramente, Deus vai proporcionar caminhos para que você possa agir de acordo com o seu carisma. Ou ainda ele vai te proporcionar que você caminhe sem saber o que fazer. Mas que você corresponda ao que ele está te chamando hoje. E deixa eu falar para vocês, sem sacanagem, por exemplo, a Bíblia me mandou, a gente combinou sábado, né? De aleluia? Sim. Porque tudo estava combinado e acertado com o bispo. Eu vou dizer pro bispo, você tem uma agenda, desmarca ela aí para vir pro podcast, quando ele tem tantos problemas maiores, ele teve que desmarcar. Aí fui eu. Ah, é porque eu sou tão importante quanto o bispo? Não, é porque naquele momento a missão permitiu que eu viesse. E Deus, nos seus caminhos, nos trouxe todos nós até aqui. Se eu não acredito que todas as coisas estão na palma de Deus, então eu não acredito que nada esteja na palma de Deus. Não, a gente podia decair aqui numa tristeza, falar assim, não vamos fazer mais nada, não. O bispo Vamos desistir, vamos remarcar. Vamos esperar até o bispo poder para fazer o episódio 100. Não vamos fazer. Vamos pular. Depois ele vem no 101. A gente tá tentando. Ó, gente, a gente tá no finalzinho do nosso podcast. E já, né? Já ligeiro, passamos né? rápido. Uma horinha que voou, né? Voou. Gente do Acabou céu. a coca, gente.
Sacanagem. Olha, quero agradecer muito a participação de cada um de vocês aqui junto conosco. Eu vi aqui alguns comentários. Não teve nenhuma pergunta, mas teve muitos elogios, muita gente Teve aí. uma pergunta só. Tem uma pergunta? Não vi. O que Cadê? fazer com essa falta de firmeza e maturidade? Se Bem, conseguir responder rapidinho. rapidinho, posso? Simples, tome uma decisão. Toda firmeza e imaturidade são frutos de uma forma, são ausências de decisão. A maturidade e a firmeza, elas são propostas feitas por alguém que se responsabiliza. Responsabilize-se. Você, sempre você. Nunca para um terceiro, nunca para um quinto, nunca para o quarto. Você. O que você pode fazer em relação a isso? Ponto. Aí você encontra firmeza e maturidade para suportar a moleza e a imaturidade dos outros. Perfeito. Eu, não tem como colocar na tela a oração, mas eu mandei para vossos números, Opa. né? Para a gente lá. poder finalizar a nossa oração de sempre. A nossa oração da Escola de Fidelidade, você pode acompanhar conosco essa oração, rezar junto conosco sempre. A cada episódio nós trazemos para vocês não só o conteúdo, o convidado, mas também rezamos por cada um, né, que é presente. Então, se você aqui está conosco até agora, reze conosco, né, escutando, meditando todas as palavras. Então, eu começo e a gente vai em sequência, tá? Beleza. Aí o Vitor, depois o Tainá. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente e fiel e sedento da sua vontade para conhecer as suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus. Quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência de sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por Rogai nós. por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Apóstolo Evangelista, rogai Rogai pela pela comunidade comunidade católica, católica, Fidelidade Fidelidade da da Cruz, Cruz, por por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Então, meus irmãos, olha, agradecemos a sua companhia. Esse episódio foi patrocinado pela CF Contabilidade. Né? Vale a pena. Você que precisa aí Pega o de jabá. serviços, né? Vamos lá, vamos ajudar. E se você é empresário, tem também alguma atividade, quiser ajudar, né, a gente pode também trazer sempre na sua necessidade também a nossa, que patrocinar nada mais é do que acreditar nesse nosso projeto, nessa nossa missão de levar o Evangelho a todos os lugares do mundo, tá bom? Antes da gente fechar, posso pedir rapidinho, um minutinho, só pedir uma oração? Sim. Pelo Farley, irmã da Fabiana da nossa comunidade, e pela Sarinha e pelo Caio, né? Que são filhos da Camila, né? A Sara é minha afilhada, que está no hospital, fazendo uma medicação, mas graças a Deus já está bem. Mas o Farley sofreu um acidente de moto, então vamos rezar por ele, pedindo a Deus que dê a ele vida, saúde e uma boa recuperação. Muito Amém. bem. Lembrando novamente, o Instagram da comunidade é @fidelidade.dacruz. Lá tá todas as atividades que ocorrem durante a semana na comunidade, tanto também na internet, aqui pelo YouTube ou pelo Instagram. E estamos aqui toda segunda-feira, às 8 horas da noite, com o Gotas de Fidelidade Podcast. Sempre nessa sua agenda, mantenha-se aí presente conosco. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, com certeza, com fé em Deus. Até mais, tchau. Tchau, gente. Com Deus. Com Deus.